Eles riram dele. Sentado à mesa com a roupa simples e o olhar tranquilo, ele ouviu cada piada disfarçada, cada comentário venenoso sobre futuro, dinheiro e status. A mãe da noiva cochichou algo. O pai balançou a cabeça em desaprovação. Um dos cunhados soltou um sorriso de desprezo. Ninguém imaginava que naquele exato momento, quem estava sendo testado não era ele. Era a família inteira. E em poucas horas, uma única revelação faria aquela mesa de jantar mergulhar no silêncio mais constrangedor de suas vidas. Fique até o final, porque quando a verdade veio à tona, ninguém conseguiu sustentar o olhar. O sol da tarde entrava pelas janelas altas do pequeno apartamento, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Era um lugar simples. Móveis modestos, nada de luxo, nada que denunciasse poder ou riqueza. Ele estava em frente ao espelho. A camisa era comum. O sapato limpo, mas gasto. O relógio barato, tudo escolhido com cuidado. Não para enganar por vaidade, mas para observar verdades. Respirou fundo. Naquela noite, ele jantaria com a família da mulher que amava. A família que, em poucas semanas, estaria oficialmente ligada à sua vida para sempre. Ou, talvez não. O nome dele era Lucas. Para o mundo, apenas um homem reservado, educado, discreto. Para os negócios, um nome que movia cifras que muitos jamais veriam na vida inteira. Mas ninguém ali sabia disso. E ele queria que continuasse assim. O motivo do teste. Lucas não sempre foi milionário. Anos atrás, conheceu a fome. Conheceu o silêncio constrangedor de não poder pagar uma conta. Conheceu o olhar de desprezo, aquele que julga sem perguntar. E foi exatamente isso que moldou sua visão de mundo. Dinheiro não revelava caráter. A ausência dele, sim. Quando conheceu Marina, tudo foi diferente. Ela não perguntou o que ele fazia. Não quis saber onde morava. Não se importou com o carro velho que ele dirigia. Ela o viu, riu das piadas ruins dele, respeitou seus silêncios, apoiou seus sonhos. Por isso Lucas decidiu: se vou me casar com ela, preciso saber quem estará ao nosso redor. Não por desconfiança dela, mas pela família. A família da noiva Marina vinha de uma família tradicional. O pai, Roberto, era orgulhoso. Nunca foi rico, mas sempre valorizou aparência e status. A mãe, Helena, vivia comparando a própria vida com a dos outros, sempre preocupada com o que vão dizer. Os irmãos, competitivos, sempre disputando quem tinha mais, quem parecia melhor. Desde o início, Lucas percebeu algo estranho. Sorrisos forçados, perguntas indiretas, comentários disfarçados de curiosidade. E você trabalha com o que mesmo, Lucas? Esse setor dá futuro. Hoje em dia tá difícil crescer, né? Ele respondia com calma, sem mentir, sem se exibir. E cada resposta simples parecia irritá-los. O jantar marcado. O jantar daquela noite não era qualquer jantar. Era oficialmente a apresentação final, a avaliação silenciosa. Marina estava nervosa. Eles podem ser um pouco duros, mas são boas pessoas, Lucas sorriu. Não se preocupe. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ao chegar à casa, sentiu o clima pesado logo na porta. A mesa era grande, a comida farta, mas o ambiente frio. Conversas paralelas, olhares cruzados, avaliações silenciosas. Cada gesto dele era observado, cada palavra julgada. Os primeiros julgamentos. O pai analisou o sapato. A mãe reparou na camisa. Um cunhado notou o celular antigo. E então vieram os comentários. Hoje em dia, para casar, precisa ter estabilidade. Marina merece conforto. Amor é bonito, mas não paga conta. Lucas ouviu tudo, sem reagir, sem se justificar.
porque aquele não era o momento. Ele não estava ali para se defender. Estava ali para entender. E naquele instante, uma certeza começou a se formar em seu coração. Aquela família ainda não fazia ideia do teste que estava começando. A sobremesa ainda não havia sido servida quando Lucas sentiu. Não foi algo visível, foi uma mudança no ar. As conversas ficaram mais baixas, os olhares mais rápidos, como se todos estivessem apenas esperando o momento certo. Marina se levantou para ajudar a mãe na cozinha. Já volto. Lucas ficou sozinho na sala. Sozinho, mas não invisível. Ele ouviu passos suaves atrás da porta entreaberta da cozinha. Vozes que não imaginavam estar sendo escutadas. A conversa que revela tudo. Ele parece limitado. Era a voz da mãe. Baixa, calculada. Você viu o relógio? E aquele carro velho? Marina sempre teve gosto melhor. O pai pigarreou. Amor não sustenta família. Ela pode estar se iludindo. Uma risada curta surgiu. Vai acabar dependente da gente. Lucas fechou os olhos por um instante. Não por dor, mas por confirmação. Aquilo não era preocupação, era julgamento, a decisão silenciosa. Naquele momento ele decidiu. O teste não seria apenas financeiro, seria humano. Ele queria saber quem defendia Marina quando ela não estava presente, quem valorizava caráter acima de aparência, quem mudaria de atitude ao menor sinal de status e, principalmente, quem seria capaz de humilhar alguém que julgava inferior. Marina, entre dois mundos. Na cozinha, Marina falava animada, sem perceber nada. Ela acreditava, confiava, esperava o melhor. Lucas a observava de longe e fez uma promessa silenciosa. Se eles a machucarem, eu não ficarei em silêncio. O comentário que passou do limite de volta à mesa, o clima parecia normal. Mas então veio a pergunta. E planos para o futuro? Disse o cunhado sorrindo. Lucas respondeu com simplicidade. Crescer juntos. Construir algo sólido. O pai apoiou o cotovelo na mesa. Mas você consegue oferecer segurança? A pergunta não foi inocente. Foi um ataque disfarçado. Marina arregalou os olhos. Pai! Lucas sorriu de leve. Segurança vai além de dinheiro. O silêncio foi pesado. Alguns desviaram o olhar. Outros sorriram com desdém. O primeiro movimento do teste. Naquela noite, ao se despedir, Lucas fez algo simples. Comentou casualmente. Talvez eu precise de ajuda para um projeto futuro. Os olhos mudaram. Súbito interesse, curiosidade, sorrisos falsos. Ele notou tudo e sorriu por dentro. Porque agora o jogo tinha começado. 2 dias depois do jantar, o telefone de Lucas tocou. Número desconhecido. Ele atendeu com a mesma calma de sempre. Alô? Lucas, aqui é o Roberto, pai da Marina. A voz era outra, mais macia, mais cuidadosa, quase respeitosa. Lucas estranhou apenas por um segundo. Depois, entendeu. O convite inesperado. Estive pensando na nossa conversa. Sobre projetos, futuro, essas coisas. Lucas permaneceu em silêncio. Que tal conversarmos melhor? Um café, talvez? Café. Soava simples. Mas Lucas sabia. Aquilo era curiosidade interessada. Claro, respondeu. O café que não era sobre café. Eles se encontraram em um lugar comum. Nada sofisticado. Roberto chegou antes. Observava tudo. Quando Lucas apareceu, o homem o analisou dos pés à cabeça. Você é muito tranquilo. Aprendi cedo a ser. Lucas respondeu. O pai da noiva inclinou-se para a frente. Você trabalha com o quê, exatamente? Lucas sorriu de leve. Consultoria. Não era mentira, só não era completa. Roberto assentiu, mas seus olhos queriam mais. O teste começa a funcionar. E renda, ele arriscou.
Lucas fingiu pensar. Varia bastante. O silêncio falou alto. Roberto respirou fundo. Sabe, Marina sempre teve conforto. Queremos o melhor para ela. Lucas ouviu aquilo muitas vezes na vida. Tradução clara. Prove que você merece sentar à mesa. O detalhe que entregou tudo quando o celular de Lucas vibrou sobre a mesa, Roberto tentou não olhar, mas olhou. Uma notificação simples, sem ostentação. Mesmo assim, o homem se inclinou. Você tem algum negócio próprio? Lucas respondeu com calma. Alguns investimentos. O rosto de Roberto mudou. Foi sutil, mas real. Em casa, outra face. Naquela mesma noite, a mãe de Marina ligou. Tom gentil. Perguntas doces. Você gosta de vinho? Tem preferência por viagens? Lucas desligou com um nó no estômago, não pela falsidade, mas pela previsibilidade. Eles estavam mudando, não por quem ele era, mas por quem imaginavam que ele pudesse ser. Marina começa a perceber. Eles foram estranhos com você? Marina perguntou. Lucas hesitou. Um pouco curiosos. Ela franziu a testa. Eles não eram assim antes. Lucas segurou sua mão. As pessoas revelam muito quando querem algo. Marina não respondeu. Mas aquela frase ficou ecoando. O plano se aprofunda naquela noite, sozinho. Lucas abriu seu notebook. Revisou contratos, mensagens, planos. Ele não queria vingança, queria verdade, e estava disposto a ir até o fim para descobri-la. O pedido veio 3 dias depois. Não foi direto, não foi claro. Veio disfarçado de preocupação familiar. Roberto ligou no fim da tarde. Lucas, tudo bem? Estava pensando em você. Lucas já sabia. Claro. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa curta, calculada. Na verdade, surgiu uma oportunidade. A oportunidade imperdível. Roberto explicou com entusiasmo demais. Um negócio antigo, um investimento seguro, algo que qualquer pessoa com visão aproveitaria. Lucas escutou em silêncio. Não é nada grande. Só precisamos de alguém para entrar com uma parte inicial. Quanto? Lucas perguntou. O pai respirou fundo. 100 mil. Não houve constrangimento. Não houve pedido humilde. Soou como se Lucas devesse. A reação que entregou a intenção. Lucas demorou a responder. É uma quantia considerável. Roberto riu nervoso. Para você, talvez não seja. Ali estava. A confirmação. O interesse não era confiança. Era expectativa. Lucas decidiu testar um pouco mais. Preciso pensar. O tom mudou imediatamente. Claro, claro. Só achei que fosse algo simples. Simples para quem não perderia nada. A conversa que ele não deveria ouvir naquela noite. Lucas foi buscar Marina sem avisar. A porta estava entreaberta e as vozes não se importaram. Ele vai ajudar com certeza. Gente como ele sempre ajuda, quando quer se mostrar. A mãe falava baixo, mas confiante. E se não ajudar? Perguntou a irmã. Então nunca foi bom o suficiente para Marina. Lucas sentiu o estômago apertar, não de raiva, mas de clareza. Marina. No meio do fogo cruzado. Quando Marina entrou no carro, percebeu o silêncio. Aconteceu algo? Lucas respirou fundo. Seu pai me pediu dinheiro. Ela empalideceu. O quê? 100 mil. O volante tremeu nas mãos dela. Isso é absurdo. Não para quem já decidiu o valor de alguém. Marina ficou em silêncio. Pela primeira vez, começou a enxergar. O teste muda de nível. Lucas não queria apenas observar mais. Agora queria provocar. Decidiu que responderia ao pedido, mas não com um sim, nem com um não. Com algo que obrigaria todos a mostrarem quem realmente eram. A resposta que vem com condição.
Na manhã seguinte, Lucas enviou uma mensagem curta. Posso considerar, mas preciso entender melhor quem está comigo e por quê. O telefone não parou mais. Chamadas, mensagens, interesse súbito. O jogo tinha mudado. Lucas marcou o encontro para um domingo à tarde. Nada luxuoso, nada chamativo. A casa dos pais de Marina. Ele chegou cedo, como sempre. Roupa simples, postura tranquila. Mas o clima estava diferente. Todos à mesa, mas ninguém igual, a família inteira estava reunida. O pai sério demais, a mãe cordial demais, a irmã curiosa, o cunhado impaciente. Marina sentou-se ao lado de Lucas, segurou a mão dele com força. Seja honesto, ela sussurrou. Lucas assentiu. A condição. Pensei bastante sobre o pedido. Lucas começou. Todos se inclinaram. Antes de qualquer valor, eu preciso de algo simples. Silêncio. Quero saber se sou aceito aqui como pessoa. Ou só como possibilidade financeira. O pai pigarreou. Isso é ofensivo. Lucas manteve a calma. Não é acusação, é clareza. A explosão. O cunhado não se conteve. Você está complicando demais. Se pode ajudar, ajuda. Se não pode, diga logo. A mãe cruzou os braços. Você está colocando a família contra a parede. Lucas respirou fundo. Não, estou pedindo respeito. Marina se levanta. Chega. Marina disse firme. Todos se calaram. Ele não deve nada a ninguém. E se vocês só o veem como um banco, o problema não é ele. O silêncio foi pesado. Lucas olhou para ela surpreso. Ela estava enxergando. As máscaras caem. Você está sendo manipulada, disse o pai. Marina balançou a cabeça. Não. Pela primeira vez, estou vendo claro. A mãe desviou o olhar. A irmã ficou muda. O cunhado se levantou irritado. A decisão silenciosa de Lucas. Lucas entendeu algo importante ali. O teste não era mais só sobre a família. Era sobre proteger Marina. E ele já sabia o suficiente. Mas ainda faltava a revelação final. Depois daquele domingo algo mudou. Não foi discutido, não foi combinado, mas foi sentido por todos. Lucas se afastou. O silêncio que incomoda. Durante a semana, ele não ligou. Não respondeu mensagens rapidamente. Não puxou conversa. E isso incomodou mais do que qualquer confronto. O pai de Marina ligou 2 vezes. A mãe mandou mensagens gentis. A irmã reagiu nas redes sociais. Lucas respondeu pouco. Sempre educado. Sempre distante. O teste continua. Sem aviso, na sexta-feira, Lucas convidou todos para jantar. Não explicou o motivo. Não deu detalhes. Apenas disse, quero conversar. A ansiedade tomou conta. O jantar simples que assusta nada de restaurante caro. Uma cantina pequena, mesa de madeira, luz amarela. O cunhado torceu o nariz. É aqui? Lucas sorriu. Sim. Marina percebeu o incômodo geral. O comportamento fala mais. O pai reclamou do barulho. A mãe olhou o relógio. O cunhado mexeu no celular. Lucas observava cada gesto, cada micro-reação. Não anotava nada, mas registrava tudo. A conversa que desarma. Quero fazer uma pergunta, Lucas disse. Se eu nunca pudesse ajudar financeiramente, vocês ainda estariam felizes com meu casamento com Marina? O silêncio foi brutal. Ninguém respondeu. A resposta que não veio, a mãe tentou rir. Você é dramático. O pai desviou o olhar. O cunhado soltou um suspiro impaciente. Marina fechou os olhos. Ali estava a resposta. A decisão final, se forma Lucas, não precisava ouvir mais nada. O teste tinha acabado. Agora vinha a parte mais difícil, revelar a verdade. Mas não seria ali. Não seria naquele momento. Seria no lugar certo, com todos presentes e com consequências. O convite chegou numa segunda-feira de manhã.
curto, formal. Gostaria da presença de todos vocês na sexta-feira, às 19 horas. É importante para mim e para Marina. Lucas, nada mais, sem local, sem explicação. As reações imediatas. A mãe respondeu em minutos. Claro, querido, onde será? Lucas não respondeu. O pai ligou. Lucas, precisamos saber para nos organizar. Vocês saberão na hora certa. O cunhado riu no grupo da família. Virou mistério agora. Marina sentiu o clima pesar. Você tem certeza disso? Lucas segurou o rosto dela com carinho. Confia em mim. O passado de Lucas. Naquela noite, Lucas contou algo que nunca havia dito. Não sobre dinheiro, mas sobre escolhas. Ele tinha aprendido cedo que quem te ama de verdade não pergunta o que você tem, pergunta quem você é. E ele já tinha visto o suficiente. A chegada ao lugar sexta-feira. Carros parando um a um endereço inesperado, um prédio moderno, discreto, elegante. O pai franziu a testa. Que lugar é esse? Lucas apenas sorriu. Vamos entrar. A porta que muda tudo. O porteiro cumprimentou Lucas pelo nome, com respeito, com formalidade. O cunhado engoliu seco. Você vem muito aqui? Todos os dias. O elevador subiu em silêncio. Cada andar aumentava o peso no ar. O medo disfarçado. A mãe ajeitou o cabelo. O pai endireitou a postura. O cunhado parou de sorrir. Marina olhava para Lucas. Não com medo, com admiração. A antessala da verdade. Eles pararam diante de uma porta grande. Lucas segurou a maçaneta. Respirou fundo. Antes de entrar, preciso dizer algo. Todos prenderam o fôlego. Lucas girou a maçaneta. A porta se abriu em silêncio. Do outro lado, uma sala ampla, elegante, com paredes de vidro revelando a cidade inteira lá embaixo. Uma mesa longa ocupava o centro. Pessoas já estavam sentadas. Algumas se levantaram imediatamente ao ver Lucas entrar. Boa noite, Sr. Lucas. O tom não era cordial, era respeitoso, formal. O pai de Marina parou por um segundo. A mãe sentiu o estômago gelar. O cunhado deu um passo para trás. Marina apertou a mão de Lucas. Ela também não sabia de tudo. Mas agora começava a entender. O lugar que revela sem palavras, um homem de terno escuro, se aproximou. A reunião está pronta. Podemos começar quando quiser. Lucas assentiu. Obrigado. E então, finalmente, falou para a família. Sejam bem-vindos. Eles entraram, sentaram-se, deslocados, pequenos. O silêncio que denuncia ninguém perguntava nada, ninguém fazia piada. O cunhado, que antes falava alto, agora evitava olhar para os lados. O pai observava cada detalhe, tentando entender onde estava. A mãe mexia na bolsa, nervosa. Lucas permaneceu em pé, calmo. A frase que muda tudo. Antes de começarmos, Lucas disse. Todos olharam para ele. Preciso esclarecer algo. Ele respirou fundo. Nunca escondi quem eu era. Vocês é que decidiram não perguntar. O silêncio ficou pesado. A identidade revelada. Lucas caminhou até a cabeceira da mesa. Colocou as mãos sobre ela. Esta empresa é minha. Um dos executivos completou sem hesitar. Fundador e principal acionista. O mundo parou. O pai de Marina sentiu as pernas fraquejarem. A mãe arregalou os olhos. O cunhado ficou pálido. O peso do julgamento passado. Lucas continuou. Durante meses fui tratado como alguém comum, o que nunca foi um problema para mim. O problema foi perceber que, para alguns, isso não era suficiente. Ele olhou diretamente para o pai de Marina. Vocês me mediram pelo que achavam que eu tinha, não pelo que eu sou. Marina chorava em silêncio, não de tristeza, de alívio. O teste explicado. Eu não testei vocês por maldade, testei por necessidade. Antes de casar, eu precisava saber se minha esposa seria protegida, ou usada,
O cunhado tentou falar. Lucas levantou a mão. Ainda não. A conta que chega. Tudo o que pedi foi respeito. E em troca, recebi expectativa, pressão e julgamento. Ele fez uma pausa. Agora vocês sabem quem eu sou. A pergunta é... Lucas olhou para todos. Quem vocês vão escolher ser daqui para frente? O silêncio que tomou a sala não foi imediato. Ele veio em ondas. Primeiro, o choque. Depois, a tentativa de reorganizar pensamentos. Por fim, o medo. O pai de Marina foi o primeiro a reagir. Ele pigarreou, ajeitou o paletó, tentando recuperar uma autoridade que já não existia. Lucas, isso é inesperado. Lucas inclinou a cabeça, calmo. Para mim, foi esclarecedor. A primeira defesa. A mãe tentou sorrir. Um sorriso nervoso, desalinhado. Querido, se soubéssemos, tudo teria sido diferente. Lucas respondeu sem elevar a voz. Esse é exatamente o problema. A frase caiu como um golpe seco. O dinheiro entra na conversa. O cunhado não se conteve. Mas você entende, né? Família se preocupa com segurança. Lucas olhou para ele. Segurança ou benefício? O cunhado engoliu em seco. Marina enfrenta a dor. Marina finalmente falou. A voz tremia, mas não falhava. Vocês me ensinaram a amar pessoas, não contas bancárias. Não, a mãe tentou interromper. Filha, nós só... Não, Marina cortou. Vocês me ensinaram errado. O impacto foi visível. O passado volta à tona. Lucas caminhou pela sala devagar. Vocês sabem por que eu nunca falei de dinheiro? Porque aprendi cedo que ele muda as pessoas. Ele parou atrás do pai de Marina. E eu estava certo. O pedido disfarçado. O pai respirou fundo. Se houve mal-entendido, podemos resolver. Lucas se virou. Mal-entendido não se repete tantas vezes. O pai abaixou os olhos. O limite final. Lucas voltou à cabeceira da mesa. Este encontro não é para humilhar ninguém. É para decidir o futuro. Ele segurou a mão de Marina. Eu vou me casar. Com ou sem aprovação. O silêncio voltou. Mas agora era definitivo. A reação mais esperada. O cunhado levantou-se abruptamente. Então era tudo um teste? Lucas respondeu firme. Não. Era uma chance. A diferença era cruel. A verdade que dói. Vocês falharam não por falta de dinheiro, mas por falta de caráter. A mãe começou a chorar. O pai permaneceu imóvel. Marina respirava fundo, tentando se manter firme. Uma última oportunidade. Lucas concluiu. O casamento acontecerá. Vocês podem estar presentes. Ou podem continuar do lado de fora. Ele abriu a porta. A escolha é de vocês. A porta permaneceu aberta. Lucas não saiu. Ele ficou ali, parado, esperando. Não por insistência, mas por respeito à escolha que havia oferecido. O tempo parecia suspenso. O primeiro passo para trás. O pai de Marina foi o primeiro a se mover, não em direção à porta, mas para a cadeira. Ele sentou-se lentamente, como alguém que finalmente entende o peso do próprio erro. Eu falhei como pai. A frase saiu baixa, quase um sussurro. Marina sentiu o peito apertar. A confusão. Passei a vida tentando proteger minha família. E acabei ensinando a temer quem parecia diferente. Ele levantou os olhos. Julguei você sem te conhecer. Lucas não respondeu. Ouvir já era suficiente. O choro que limpa a mãe começou a chorar de verdade, sem desculpas prontas, sem justificativas. Eu tive medo. Medo de ver minha filha sofrer. Lucas finalmente falou. Medo não justifica humilhação. Ela assentiu. O silêncio do cunhado. O cunhado permaneceu de pé, braços cruzados, o rosto fechado. Lucas olhou para ele. E você? O silêncio foi a resposta.
A lição final, Lucas respirou fundo. Eu não queria esse confronto. Queria uma família. Ele se virou para Marina. Você merece isso. Marina segurou sua mão com força. A saída que define caráter. Lucas caminhou até a porta. Quem quiser continuar, pode ficar. Ele saiu. Marina foi atrás. O que ficou para trás? O pai permaneceu sentado. A mãe enxugava as lágrimas. O cunhado não se mexeu. Pela primeira vez, ninguém tentou controlar nada. Um novo começo do lado de fora, Marina respirou fundo. Obrigada por não me proteger de tudo. Lucas sorriu. Eu te protejo da mentira. Eles se abraçaram. Não era o fim, era o começo. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos. Não houve ligações insistentes, não houve mensagens longas, nem pedidos apressados de perdão. Houve silêncio, e às vezes o silêncio é o primeiro sinal de mudança. O tempo como teste real. Lucas acreditava nisso, não em promessas, mas em atitudes repetidas ao longo do tempo. Ele voltou à rotina simples, café na mesma padaria, caminhadas sem escolta, reuniões discretas. Nada havia mudado fora, mas tudo havia mudado dentro. Marina observa. Marina observava tudo. O cuidado de Lucas, a calma depois da tempestade, a forma como ele não exigia nada da família dela. Você não vai cobrar nada deles? Ela perguntou certa noite. Lucas respondeu sem hesitar. Quem muda por cobrança, não muda de verdade. Primeira atitude. Uma semana depois, o pai de Marina apareceu, sozinho, sem terno, sem discursos preparados. Posso entrar? Lucas abriu a porta. Pode. O silêncio voltou a ocupar o ambiente, mas agora era diferente. Um pedido sem defesa. Eu não vim pedir nada. Vim assumir. Ele respirou fundo. Se você não me aceitar como sogro, eu vou entender. Lucas o olhou nos olhos. Aceitar depende do que vem depois. O homem assentiu. Um gesto pequeno, mas real. O pai colocou um envelope sobre a mesa. Não é dinheiro. É um pedido de desculpas, por escrito. Lucas abriu. Era simples, direto, sem vitimismo. Marina chorou. A ausência que fala. E o resto da família? Lucas perguntou. O pai respondeu. Cada um está lidando com isso à sua maneira. Lucas assentiu. Uma esperança contida. Quando o pai foi embora, Marina abraçou Lucas. Você não precisava. Eu precisava. Ele respondeu. Não por vingança, mas por verdade. O casamento foi mantido, sem mudanças, sem ostentação, sem anúncios públicos. Lucas fez questão disso. Se alguém estiver lá, ele disse a Marina, que seja por amor, não por status. Marina concordou. Ela já não precisava de aprovação. Precisava de verdade. Os dias antes do casamento. A família apareceu aos poucos. A mãe foi a primeira. Chegou cedo. Ajudou no que pôde. Não deu ordens. Perguntou, posso ajudar? Marina estranhou, mas respondeu, pode. Era simples, mas significava tudo. O teste continua. Lucas observava, não como juiz, mas como alguém que aprendeu a reconhecer intenção. Não havia presentes caros, não havia bajulação, havia silêncio respeitoso. O pedido que demora a vir, o cunhado ainda não aparecera. Nem mensagens, nem desculpas. Marina sentiu o peso. Talvez ele não venha. Lucas respondeu com calma. Quem não suporta perder vantagem, evita o espelho. Um gesto que não compra perdão. 2 dias antes do casamento, algo inesperado aconteceu. A mãe de Marina apareceu novamente, sozinha, sem sacolas, sem justificativas. Eu só queria ficar com você. Ela sentou ao lado da filha. Não falou de passado, não falou de dinheiro, falou de infância, de erros, de medo.
Marina chorou. Não por dor, por alívio. A visita final. Na véspera do casamento, à noite, alguém bateu à porta. Era o cunhado. Sem arrogância, sem piadas. Eu não sei pedir desculpa direito. Lucas abriu espaço. Então seja honesto. O homem respirou fundo. Eu te julguei porque me senti menor. Silêncio. E eu fiz minha irmã pagar por isso. Marina olhou para ele. Agora você entende. Ele assentiu. Sem promessas, Lucas falou. Não preciso que você mude hoje. Preciso que pare de fingir amanhã. O cunhado concordou. Nada foi resolvido. Mas algo foi quebrado. O orgulho. A noite antes do sim. Lucas e Marina ficaram sozinhos. Você ainda está tranquila? Ele perguntou. Ela sorriu. Nunca estive tão certa. O dia amanheceu claro. Sem pressa, sem tensão. O tipo de manhã que não precisa provar nada. Marina acordou antes do despertador. Ficou alguns minutos em silêncio, sentada na cama, respirando fundo. Não estava nervosa, estava em paz. Preparativos sem excesso. Não havia equipe de assessoria correndo de um lado para o outro. A maquiagem era leve, o vestido simples. Cada detalhe carregava intenção. Você está linda, disse a mãe com os olhos marejados. Marina sorriu. Eu estou verdadeira. Lucas do outro lado. Lucas se arrumava sozinho. Escolheu um terno discreto, sem marcas visíveis, sem ostentação. Ele olhou o reflexo no espelho. Não viu um bilionário. Viu alguém pronto para construir uma família. Quem chega sem interesse. Os convidados começaram a chegar. Poucos. Alguns amigos antigos. Alguns parentes. Nenhuma imprensa. Nenhum fotógrafo chamativo. Quem estava ali queria estar. A ausência que confirma alguns nomes não apareceram. E tudo bem. A ausência não doeu. Ela libertou. O gesto que muda tudo. Pouco antes da cerimônia, o pai de Marina se aproximou. Ele segurava algo nas mãos. Um relógio antigo. Era do meu pai. Nunca foi caro. Mas sempre foi honesto. Ele entregou a Lucas. Para lembrar que tempo e caráter caminham juntos. Lucas aceitou. Com respeito. A entrada. A música começou. Marina entrou. Não com pressa. Não com expectativa alheia. Lucas a olhou como quem reconhece um lar. O sim que não precisa gritar os votos foram simples, sem promessas grandiosas, sem frases decoradas. Eu escolho você, ela disse. Todos os dias. Ele respondeu. O silêncio foi profundo. Depois, aplausos contidos. Um olhar que vale mais que 1000 palavras. A mãe chorava. O pai respirava fundo. O cunhado observava em silêncio. Nada foi dito, mas tudo foi entendido. Um começo real. Quando o juiz declarou o casamento, não houve fogos, houve abraços, houve verdade, houve futuro. A cerimônia terminou, mas ninguém foi embora com pressa. Não havia aquela correria típica de festas cheias de aparências. As pessoas ficaram, conversaram, observaram. Era ali, fora dos votos, que o verdadeiro teste continuava. Uma recepção diferente. A recepção foi simples. Mesas pequenas, comida caseira, nada de luxo exagerado. Alguns convidados estranharam, outros sorriram. Lucas caminhava entre eles com Marina, ouvindo mais do que falando. Os olhares que mudaram o cunhado observava tudo à distância. Não fazia piadas, não buscava atenção. Em certo momento, ele se aproximou. Eu achei que hoje seria sobre você mostrar quem é. Mas foi sobre a gente perceber quem somos, Lucas respondeu com calma. Essa foi a ideia desde o início. A conversa mais difícil. A mãe de Marina chamou Lucas para um canto. As mãos tremiam. Eu passei anos ensinando minha filha a não depender de ninguém, mas confundi isso com desprezar quem parecia simples. Ela respirou fundo. Obrigada por não expor nossos erros em público.
Lucas foi direto. O constrangimento ensina rápido. O respeito ensina para sempre. Ela assentiu, em lágrimas. O momento do pai. Mais tarde, o pai se aproximou dos dois. Não como patriarca, mas como homem. Hoje eu ganhei um genro. E perdi uma arrogância que não me servia mais. E Marina o abraçou. Era um perdão silencioso, mas verdadeiro. O teste final, sem que ninguém perceba. Lucas observava tudo. Não havia revelado sua fortuna, não havia feito anúncios. E ainda assim, ninguém pedia nada. Esse era o maior sinal de mudança. Uma noite leve, quando a noite caiu, Lucas segurou a mão de Marina. Você percebeu? Ele disse. Hoje ninguém tentou nos usar. Ela sorriu. Porque você já ensinou o suficiente. O casamento não terminou em festa barulhenta. Terminou em calma. Quando os últimos convidados começaram a ir embora, o clima não era de cansaço, era de alívio, como se algo pesado tivesse sido deixado para trás. Um momento só dos dois, Lucas e Marina, caminharam pelo jardim iluminado por luzes simples. Você nunca contou, né? Marina disse, com um meio sorriso. Lucas respondeu, não precisava. Ela parou. Eles já tinham aprendido. A revelação natural. No dia seguinte, sem anúncio, sem espetáculo, a verdade veio à tona. Não por Lucas, mas por um antigo amigo da família que, sem saber do teste, comentou casualmente. Lucas é o fundador do grupo que acabou de comprar metade da cidade. O silêncio tomou conta da mesa do café da manhã. Não houve choque exagerado. Houve entendimento. As reações reais. Ninguém correu para ligar. Ninguém pediu ajuda. A mãe apenas abaixou a cabeça. O pai fechou os olhos por alguns segundos. O cunhado respirou fundo. Agora eu entendo, ele disse. Lucas respondeu. O importante é que entenderam antes. O respeito que ficou as semanas passaram. O tratamento não mudou. E isso foi a maior vitória. Convites continuaram simples. Conversas continuaram sinceras, sem bajulação, sem interesse. Um futuro construído com intenção. Lucas seguiu investindo, mas agora de forma silenciosa. Marina continuou trabalhando. Por escolha, não por necessidade. Eles construíram uma vida onde dinheiro era ferramenta, não identidade. A lição final. Nem todo teste é para humilhar. Alguns são para proteger. Quem te ama quando você parece simples, merece estar ao seu lado quando você prospera. Final feliz. Meses depois, sentados na varanda de casa, Lucas segurou a mão de Marina. Você acha que valeu a pena? Ela respondeu sem pensar. Valeu, porque agora ninguém está aqui pelo motivo errado. Eles sorriram, não pelo que tinham, mas pelo que escolheram ser. Se essa história te tocou, lembre-se, quem te respeita sem saber o que você possui, merece fazer parte da sua vida quando você conquista tudo.